Olá, o meu nome é Jorge Maia, sou diretor da Casas na Hora, uma rede de imobiliárias que trabalha no sistema de franchising e que possui os melhores consultores especialistas e atua em todo o país. Há alguns meses, gravei um vídeo falando sobre a possibilidade da queda nos valores dos imóveis cá em Portugal. Naquela altura, não tínhamos elementos para sugerir uma queda nos preços e o tempo comprovou que estávamos corretos. Não houve realmente uma baixa nos preços dos imóveis. Pelo contrário, tivemos até uma pequena valorização no valor do metro quadrado nas avaliações bancárias, que é um termômetro para o mercado imobiliário. Passado esse tempo, qual é o cenário atual? Devo esperar ou é hora de comprar agora? Primeiro, vou falar sobre a percepção que muitos clientes têm e é a dúvida mais recorrente quando falam comigo sobre esse assunto. Pois vemos muitos anúncios nos portais imobiliários com os preços a baixar. E como da vez passada, agora eu repito, não se enganem, não é uma baixa verdadeira. Pelo menos não por enquanto. Essa baixa que vemos em vários anúncios faz parte daquela margem negocial, aquela gordura que tradicionalmente se coloca no valor dos imóveis. Isso tem dois motivos. Primeiro, que é uma cultura chorar por um desconto na hora de negociar a compra do imóvel. E segundo, o proprietário sempre tem aquela expectativa de aparecer alguém que vai pagar um pouquinho mais. Mas o que todos sabemos é que um imóvel ele tem o seu valor correto, justo no mercado. E conforme o tempo passa e aquele valor, digamos assim, exagerado não se alcança, o proprietário é obrigado a baixar o valor do imóvel que estava no anúncio. Então, parece que os preços estão a cair realmente. Em parte, isso também é culpa de alguns mediadores imobiliários que iludem o proprietário para conseguir angariar um imóvel, prometendo vender por um valor maior do que realmente ele vale. E muitas vezes jogando com a ganância, que alguns proprietários possuem, para ver se consegue essa angariação. Às vezes isso dá certo, às vezes não dá. Na maioria das vezes, após alguns meses sem sucesso na venda por aquele valor exagerado, lá vai o proprietário ter que baixar o valor do imóvel no anúncio. Rapidamente, só para exemplificar, tem um caso aqui em que tínhamos um imóvel que avaliamos por 160 mil euros. Era o preço certo e justo para o mercado para aquela ocasião. Sugerimos então anunciar por 170 para ter aquela margem de negociação. Apareceu aí um consultor de uma imobiliária famosa aqui em Portugal, uma grande rede, e falou que venderia aquele imóvel por 240 mil se desse a exclusividade para ele. O proprietário, evidentemente, diante dessa garantia, até achou que nós estávamos a avaliar menor o preço, passou essa angariação então para essa outra agência. 9 meses depois, o que aconteceu? Não vendeu o imóvel. Nós só víamos o valor dos anúncios caírem, 240, 230, 220, 200, 180, 170. No final das contas, ele vendeu por 160, que foi o valor que nós falamos anteriormente. Ou seja, ele poderia ter vendido o seu imóvel muito mais rapidamente se desde o início tivesse colocado o preço correto. Então, para quem viu esse anúncio cair de preços várias vezes, eu posso falar que o valor do imóvel caiu? Claro que não. Ele já estava ajustado anteriormente, foi tentada uma venda com valor sobrevalorizado e não ocorreu. Então, o mercado vai ditar o valor correto do imóvel. Agora, aqueles que veem somente os anúncios, acompanham somente os anúncios, acham, não conhecem a história por trás, acham que o valor dos imóveis está caindo. Na verdade, é porque muitos anúncios estão sobrevalorizados. O que temos que analisar é o preço do metro quadrado final na venda. Esse valor não tem caído, pelo menos por enquanto. Tem aumentado um pouco menos, eu posso dizer até que ele segue para uma estabilização. Mas afinal, a grande questão, eu devo comprar agora ou eu devo aguardar mais? Nós temos pela frente alguns cenários do que pode acontecer no mercado imobiliário. Em parte, o preço se mantém muito em função das moratórias de crédito que vão até setembro de 2021. E isso ajudou muito a segurar esse mercado imobiliário. Mas e a partir de setembro? O que vai acontecer? Será que então os preços vão ter uma queda drástica? Bom, nós temos muitas variáveis até lá.
Ainda estamos na pandemia, mas temos uma expectativa de vacina a curto prazo. Já começaram as primeiras vacinações, ainda reduzidas em quantidade, mas já é um caminho para essa volta à normalidade nas nossas vidas. Mas é evidente, né, que uma recuperação econômica não vai se acontecer assim de maneira mágica do dia para a noite, até porque a gente não vai ter vacina para todo mundo em curto prazo. De uma maneira simplificada, é possível que em 2021, principalmente após setembro, observemos uma queda nos preços. Mas não estamos a falar em 30%, 50%, né, como alguns compradores desejam. Se ocorrer, deve ocorrer um ajuste na ordem de 2%, 5% no máximo. Para quem está a pagar uma renda, por exemplo, esperar mais um ano pagando essa renda com um valor muito mais alto do que uma prestação de financiamento, será que realmente esse desconto que ele pode vir a ter no futuro compensa o que ele vai pagar agora em termos de renda? E para quem pensa em investir, né? Se começar a rentabilizar desde agora, em vez de esperar mais um ano e pouco por conta desses 2%, 3%, 5% no máximo, será que não é melhor começar a rentabilizar agora do que aguardar por uma incerteza no futuro? Outro detalhe importante, né, que a gente tem que lembrar é que os bancos tendem a ficar mais restritivos, principalmente a partir do segundo semestre de 2021, uma vez que há uma expectativa de que muitos desses contratos que hoje estão em moratória se transformem em incumprimento. Então, aquela velha máxima de não deixe para amanhã o que pode fazer hoje é, portanto, bem aplicável nesse caso. Se você tem possibilidade de comprar hoje, sair hoje da renda ou fazer um crédito à habitação hoje, não espere para amanhã, pois o cenário pode mudar e eventualmente fique mais difícil para você conseguir isso no futuro. Eu tenho algumas informações internas, né, de alguns bancos que vai dificultar um pouquinho a vida, pode dificultar um pouquinho a vida de quem pega um crédito, principalmente para aquele nosso público. Nós trabalhamos muito com brasileiros que ainda não tem a residência definitiva aqui em Portugal. Aqui, para financiar até os 90%, que é o percentual máximo que você pode financiar um imóvel, é preciso que você tenha alguns requisitos. Um deles é, por exemplo, ser cidadão ou ter a residência em Portugal. Agora, o que nós temos de informação, e isso ainda não está totalmente divulgado, mas alguns passarinhos nos contaram, é que alguns bancos vão restringir esse financiamento a 90% só para aqueles estrangeiros que tiverem a residência definitiva, ou seja, com a residência temporária já não vão mais conseguir os 90%. Isso não é uma norma para todos os bancos, mas é uma tendência do que a gente está a ouvir que vai acontecer em 2021. Ou seja, aquele cliente brasileiro, por exemplo, que é o que nós atuamos bastante, que precisa comprar um imóvel e tem que dar 10% de entrada, de repente ele vai ter que dar 20%, 25%, 30%, porque ele não tem a residência definitiva em Portugal. Então isso é o que pode acontecer, e às vezes a gente esperar por uma baixa no preço pode significar a impossibilidade de repente de comprar, porque eu vou precisar de um valor maior para dar na entrada e assim por diante. Por isso eu afirmo que se você ainda tiver a possibilidade de comprar seu imóvel agora, não deixe que as condições mudem. Faça o negócio tão logo seja possível, tão logo você encontre o imóvel adequado às suas necessidades. Vamos ficar por aqui hoje e agora eu vou lhe fazer um pedido. Se você achou esse conteúdo útil, subscreva o nosso canal e deixe um like também, que isso nos ajuda muito a crescer. Eu sou o Jorge Maia, diretor da Casas na Hora, e nos vemos no próximo vídeo.